Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações, vamos adorar, vamos engrandecer, vamos glorificar ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque dessa atenção à minha exortação à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não podemos em hipótese alguma retroceder, pois a palavra do Senhor nos exorta: a minha alma não se alegra com aquele que recua. Temos que estar avançando. E é muito importante para que no processo da nossa caminhada, das nossas batalhas, das nossas lutas, nós estejamos bem nutridos. A importância de nutrir a nossa alma, o nosso entendimento com a palavra de Deus. Por isso que temos que cuidar muito bem dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do que falamos, como pronunciamos. Nós não estamos sós. O Espírito Consolador está ao nosso lado, sondando as ações e os procedimentos dos nossos sentidos nesta jornada, nesta caminhada. Estamos sendo observados. Quando você faz o mal, quando você está agradando a Deus, o Consolador, o Espírito do Altíssimo está sobre a tua vida. E diante desta caminhada que temos diante de nós, mais uma semana se inicia. Nós, na Remanescente Cristã Filadélfia, já iniciamos adorando, celebrando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque temos consciência. Não foi fácil. O Mestre nos disse tudo, nos disse a receita do sucesso. No mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo, pois esse mundo eu venci. Nós sabemos que ao longo da semana algum imprevisto pode acontecer. Se o Senhor não nos proteger, se o Senhor não for conosco, nós poderemos sucumbir. Mas se estivermos verdadeiramente munidos da palavra, nós vamos entender que o nosso Deus está conosco, que Ele prometeu estar conosco e Ele não nos deixa só. Veja que o diabo, ao longo da história, ele tenta abater os filhos de Deus, ele tenta prostrar os filhos de Deus, ele tenta derrotar os filhos de Deus, e é muito importante isso, né? Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, ele fala que nós perdemos algumas batalhas, mas nós não fomos destruídos. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, também ele fala que em algumas fases nós somos derrotados, mas não destruídos. Perdemos algumas batalhas. Veja o registro histórico na Bíblia Católica lá da batalha da família asmoneana, dos macabeus, que viram toda aquela contaminação trazida pelos sírios gregos, a cultura greco-romana sendo introduzida ali. Eles se revoltam contra aquilo e uma série de batalhas vão ser travadas. Algumas batalhas com um contingente pequeno de soldados. A família asmoneana conseguiu prevalecer o sinal da aprovação, o sinal da vitória que Deus consolidou foi na festa de Hanukkah, quando eles venceram, expurgaram aquela cultura pagã da Judéia, de Jerusalém, foram para dentro do templo ali, começaram a restilizar o templo,
purificar o templo, purificar o sacerdócio, e o nosso Deus se manifestou com fogo, aceitando o sacrifício, acendendo as luzes do candelabro, e ficou conhecido como Festa das Luzes, Festa do Hanukkah. Então nós temos que ser aprovados por Deus. Vão ficar algumas marcas no nosso corpo devido a essas batalhas, essas cicatrizes das batalhas, são consequências. O nosso Deus permite que essas cicatrizes permaneçam em nossa pele, em nossa consciência, para que nós venhamos a nos lembrar que o Senhor nos sustentou. Por pouco o inimigo não nos destruiu em batalha. O Senhor nos levantou da fraqueza, Ele nos tornou fortes pelo poder do Espírito Santo, para que toda a glória fosse dada ao Senhor Jesus Cristo. E aqui estamos, mais um dia, louvando ao Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o Senhor, com perdas, com lutas, com fracassos. Estamos glorificando ao Senhor, porque sabemos que a vitória final é certa. Na vinda gloriosa, nós estaremos com o Senhor para sempre. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, e por isso temos que avançar, né? Por mais que hoje você não esteja entendendo, devido à luta, às dimensões da luta que você está atravessando, nós temos que continuar clamando. Quantas vezes Davi não se viu assim num campo de batalha, ciente de que ele era invejado? Quantos não tinham inveja? Inveja até mesmo dentro do próprio clã, da sua família, do seu clã familiar. Muitos ali o invejavam, muitos dariam a vida por Davi, por entender o propósito de Deus através da vida dele. Outros não, o invejavam. Bem assim será a nossa vida, quando olhamos a cada ano que passa, as pessoas que entram nas nossas relações interpessoais, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente acadêmico. Você vê que todos os anos vão ali surgir pessoas que são inimigos declarados, outros são inimigos dissimulados, e esse nós temos que tomar muito cuidado, porque em momentos de fraqueza, esses amigos dissimulados podem se mostrar a arma de Satanás, a brecha de Satanás para tentar te derrubar. Isso fica patente na ilustração da história de Davi, né? A gente vê ali que alguns estavam com ele tão firmes, né? Alguns dentro do clã da família do seu tio, Joabe, Aitofel, Abiatar, que participaram ali do período do exílio em que ele andava foragido por Israel. Depois, passado o tempo, o que verdadeiramente essas pessoas tinham dentro de si, ao invés de aprenderem e de continuarem adorando ao Senhor, foram se desprendendo dos valores da palavra de Deus, dos princípios da sua lei, e terminaram muito mal. Terminaram muito mal. É de lastimar a gente ver o sacerdócio Abiatar da forma como ele terminou. Mesmo que tivesse ali uma maldição sobre a casa de Eli, como foi desferida por Deus, no período que Samuel ainda era pequenino, profeta e juiz Samuel, e isso se cumpriu, né? Abiatar, na sua velhice, não tinha mais sacrifícios para oferecer. Seu sacerdócio foi exonerado e desprezado, e passou a mendigar pão, pois os sacerdotes viviam praticamente, exclusivamente, das oferendas de sacrifícios pacíficos. Dali eles sobreviviam, pois tiravam a sua parte. Estejamos atentos em todas estas ilustrações, para que nós não venhamos a esmorecer. O Senhor faz questão de demonstrar os pecados de alguns heróis da fé, com o intuito de nos exortar, de ensinar a nossa vida, de nos orientar, para que não pereçamos, para que nós não venhamos a perecer no deserto, venhamos a perecer em meio às pelejas e às batalhas. Nós cremos num Deus que demonstrou isso por meio de seu profeta Ezequiel, ali no Vale dos Ossos Secos. Deus convoca o seu profeta, o profeta Ezequiel, para participar daquele ato sobrenatural e milagroso, dá ordem aos ossos, dá ordem para que eles se reorganizem e formem um exército forte, um exército poderoso. Bem assim, nós podemos estar com o nosso coração despedaçado, partes da nossa vida totalmente desmantelada. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito que emana de sua palavra,
Que esta palavra venha de encontro à tua vida, para reorganizar a tua vida, reorganizar o seu foco, os seus sentidos para a verdadeira adoração em Jesus Cristo. Ele é o foco da nossa adoração nessa manhã. Jamais percamos o foco do Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para onde mais poderemos ir, se só Ele, o Senhor Jesus Cristo, tem as palavras de vida eterna. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te amamos, te adoramos, te engrandecemos nessa manhã. Reorganiza a nossa vida, realinha o nosso foco tão somente em Ti. Nutre o nosso ser espiritual, o nosso corpo, com o poder da Tua palavra. Pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Teu castigo nos trouxe a paz. Toda maldição foi dissolvida na cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo recebeu em sua carne as nossas maldições. E nós confessamos esses pecados. Confessamos tudo aquilo que entristece o Espírito do Altíssimo. Queremos andar lado a lado com o Consolador. Queremos a influência da sua santidade em nosso ser, em nossas atividades, em nossas ações. Purifica os nossos sentidos com o poder do Espírito Santo. Aumenta a percepção dos nossos sentidos, as coisas espirituais à nossa volta. Nos dá discernimento, Senhor Jesus Cristo. Te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Afaste o mal das nossas vidas. Pelo teu poder nós te autorizamos. Afaste o mal das nossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Põe de pé nessa manhã uma remanescente cristã Filadélfia, forte no poder da palavra, no poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa manhã, a remanescente cristã Filadélfia adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos.